Olá, um grande abraço, aqui é o Sandro Ribeiro, proprietário do Sítio Sancaipe. Espero que você esteja bem, espero que sua criação esteja muito bem. Você deve estar atrás de uma programação de vacinação, mas não só isso, de uma recomendação de que vacina você deve dar, de que vacina você não deve dar. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Eu vou falar sobre duas vacinas que eu acho que é indispensável que você deve procurar dar, e logo depois eu vou lhe dar 4 dicas que você precisa ter na cabeça quando você vai pensar em vacinação de galinhas, principalmente abate, postura de alto desempenho. E esse assunto de vacinação você vai encontrar no nosso e-book de sanidade, mas eu não vou falar sobre ele agora não, vou deixar para falar lá no final. Antes disso, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Se tem algum problema com doença aí, seja no seu criatório, na sua região, ou alguma dúvida que você tem sobre doença, deixa aí nos comentários que a gente vai falar e responder para você. Quem sabe vir até um vídeo aqui também, beleza? Vamos ver um pouquinho de nossa criação e já já a gente chega aqui. Olha aí. Já estamos de volta e como eu falei para você, eu vou falar de duas vacinas, Newcastle e Boba, que eu acho que você deve dar e eu vou te explicar por quê. Logo em seguida eu vou falar sobre 4 dicas, quais são as vacinas, por que você deve vacinar, programa de vacinação, eu vou falar 4 coisinhas interessantes aí para você nesse sentido, beleza? Fica no vídeo até o final, que no final eu vou falar sobre o e-book como eu prometi para você. As 2 dicas que eu quero dar para você das vacinas que você precisa dar, a primeira é a Newcastle. Primeiro, tirar umas coisinhas da cabeça. Newcastle não é uma doença que vai pegar em todo o plantel. Você vê muito vídeo na internet dizendo: o pescoço ficou torto, é Newcastle. Caiu, é Newcastle. Levantou, é Newcastle. Se deitou, é Newcastle. Dificilmente a Newcastle vai pegar no seu plantel. É muito difícil. Tanto que o Brasil tem um selo desde 2014, se eu não estou enganado, de que é erradicada essa doença no Brasil. Essa doença foi eliminada do Brasil, a Newcastle. Mas por que a gente tem esse selo de erradicação? Porque o país que tem Newcastle, que tem um número elevado de casos de Newcastle, ele perde a chance de exportar aves. Como o Brasil é um grande exportador de aves, o Brasil não pode ter Newcastle. Então tudo é feito para que não se tenha Newcastle no Brasil. Então essas grandes empresas, elas montam muita estrutura, cuidam muito da sanidade para Newcastle não aparecer. Porque se aparecer, for notificada, tiver um surto, você já deve ter ouvido aí vaca louca, febre suína, gripe aviária em outros países. Pois é, quando acontece um surto desse, o país não pode mais comercializar esses animais para outros, exportar. Então o Brasil tem uma grande aí prevenção contra Newcastle. Sendo que nossas criações aí durante todo o Brasil, criações pequenas, 20, 30, 200, 500, não são criações que têm um grande nível de fiscalização. Então pode acontecer uma Newcastle aqui e ali, e a gente tem que estar atento a isso. Então por isso que, por uma questão social, na minha opinião, você precisa vacinar contra a Newcastle. Newcastle é uma doença que pode pegar aí de aves silvestres, nem toda ave silvestre tem, nem toda ave silvestre desenvolve, e você tem que também prevenir, não deixar essas aves silvestres ir beber e comer água dentro do seu galinheiro. Principalmente pardal, pombo, garrincha, pomba, e principalmente, eu falei de alguns aí que estão muito próximos da gente, mas principalmente esses animais que a gente chama de pitaciquídeos, né? Eu posso estar falando a palavra errada. Esses que tem um bico duro, né? Cuiuba, arara, papagaio, esses bichos que tem aí silvestres voando por aí, eles têm uma possibilidade de ter uma Newcastle que é um pouco diferente, mas que pode se transformar e pegar na galinha. Você vacinando, pronto, acabou, esquece Newcastle, vamos para frente. Então, por uma questão social, para o Brasil não perder também esse nome aí, esse selo, vamos dizer assim, de erradicação da Newcastle, é interessante que você vacine sobre Newcastle. Só mais uma coisinha sobre a Newcastle falando da doença. É uma doença extremamente contagiosa e uma doença extremamente mortal. O que é que isso quer dizer?
que se uma ave do seu plantel pegar Newcastle hoje, amanhã todas estarão com Newcastle. Não é uma doença que vai pegar em uma, que você vai isolar, colocar de ladinho e vai dar tudo certo. Não. Se, digamos que você tem 100 aves, se uma pegar Newcastle hoje, amanhã todas as 100 estarão com Newcastle. Outro dado importante, é uma doença altamente mortal, mata até 80% do plantel. O que é que isso quer dizer? Hoje uma pegou Newcastle, amanhã as 100 estarão com Newcastle e durante essa semana 80 dessas 100 vão morrer. Ah, mas um remédio não existe. É vacina. Doença viral como a Newcastle não tem cura, mas ela tem um ciclo de vida. 20% do seu plantel, mesmo pegando Newcastle, muito provavelmente sobreviva. Aves mais saudáveis, aves bem alimentadas, aves que o vírus não se multiplicou com muita velocidade dentro do corpo. Então, acaba sobrevivendo. As outras 80 morrem tudo, não tem o que fazer. Então, por isso, vacina contra a Newcastle. Segunda doença que eu acho que é importante você vacinar é contra a boba. Também é uma doença viral. Muita gente fala muita besteira na internet sobre boba. Também é uma doença viral. E como toda doença viral não tem cura, apesar de existir um remédio que é eficiente no combate dos sintomas e não na cura da doença. Entendeu isso? A tuia, muito falada, é um remédio que combate os sintomas da boba, mas não cura a doença. A doença continua lá dentro do animal e pode ser transmitida para outros, mesmo que aparentemente o animal esteja tranquilo. Então é uma doença que é muito contagiosa, é transmitida por um mosquito, igual a dengue. A gente se preocupa tanto com a dengue, né? Igual a dengue. Então um mosquitinho vai, pica o animal doente, ele sai por aí e pica um animal saudável, esse animal saudável acaba pegando também. Se você for ficar gastando dinheiro com remédio, pensa comigo aí, eu gosto de fazer que meus alunos pensem. Pensa comigo aí. Digamos que você tem 100 aves e veio um mosquitinho do seu vizinho lá, porque seu vizinho não vacina, não tem nada, veio um mosquitinho lá e pica um dos seus animais. Beleza. Você tem muito mosquito aí, não tem? Você já andou de noite dentro do seu galinheiro, jogou uma luz e bateu ali no ninho, bateu ali no puleiro, você viu que subiu um monte de mosquito? Se não viu, vá ver hoje. Tira essa dúvida aí hoje, vá ver hoje. Tem um monte de mosquito. E esses mosquitos estão picando os animais o tempo todo. Se aparecer um animal com boba aí dentro, imagine daqui uma semana quantos não estarão com boba. Imagine se você for ficar comprando remédio para cada animal desse que for aparecendo. Enquanto você está curando um, o outro está pegando. Enquanto você está dando remédio para um, o outro está pegando. Aí pronto, acabou. E aí amanhã aparece outro. Aí aquele que você deu o remédio vai pegar de novo. Entendeu o tamanho do problema? Então vacine. É muito mais fácil. Vacinou, já era. Acabou boba, acabou tudo na sua região. Não é uma doença altamente transmissível. Você viu como eu falei da Newcastle? Doença também altamente transmissível, mas não é uma doença muito mortal. É uma doença que às vezes o animal pega, aparece as erupções, o animal fica meio cabisbaixo, passa o ciclo da doença, o animal volta a ficar saudável, tranquilo, vamos que vamos. Ok? Em alguns casos, ou na maioria deles, um animal que pegou boba e passou pelo ciclo de doença, ele vai ficar imune, não vai pegar novamente. Mas tem uma coisa, lembra que eu falei que tem um monte de mosquito, né? Os mosquitos não param de picar. Enquanto o animal está passando pelo ciclo de doença, ele está sendo picado novamente por outros insetos contaminados também, porque ele já picou outro e está voltando para ele. Então pode ser um ciclo que não vai acabar nunca. Então você precisa entender isso e vacinar. Porque o animal vacinado, ele pode receber as picadas aí contaminadas que não vai adiantar. Mas, assim como a dengue, como tem campanhas de eliminação de mosquitos, você também tem que reduzir mosquitos aí no seu plantel. Reduzindo mosquitos, você vai ter menos incidência de boba também. Então as duas vacinas, as duas dicas que eu falei de duas vacinas, como prometido no início do vídeo, eu cumpri. Então, Newcastle e boba são as duas vacinas que eu acho que é fundamental que você vacine. Então eu vou falar agora sobre 4 dicas para você que está procurando vacinação. Antes disso,
curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário aí sobre Newcastle e Boca, se você já teve algum problema aí na sua região, e vamos para as outras dicas. Agora vamos para 4 dicas importantes para você que está procurando, quer fazer uma vacinação nos seus animais. A primeira dica é: entenda a sua região. Você precisa visitar Secretaria de Agricultura, precisa visitar Sindicato Rural. Se existir alguma associação aí referente à avicultura, principalmente, visite também. E visite grandes produtores aí, médio porte, pequeno, médio porte ou grande porte, se tiver, de criadores de galinhas caipiras, produtores de galinhas caipiras na sua região. Converse sobre doenças, converse sobre o que aparece lá, converse sobre se eles dão vacina ou se não dão, como é que se passa, se ele passa todo um período sem vacinar, se obrigatoriamente vacina ou se não vacina. Com isso você vai entender se existem doenças específicas da sua região e se você precisa dar uma vacina específica de uma doença que existe na sua região. Por exemplo, tem uma região de Minas, uma região que chove um pouco mais alagadiça, que tem muita incidência de cólera. Então você precisa vacinar contra a cólera se você está nessa região. Mas se sua região também tem um problema específico sobre cólera, independente de região do Brasil você esteja, é indispensável que você dê a vacina de cólera. Para criadores de poedeira, existem as vacinas aí sobre salmonelas, a tifo, que é mais conhecida, que você precisa colocar no seu calendário de vacinação, porque é uma obrigação federal, você precisa vacinar. Então, especificamente para poedeiras, para quem vende ovo comercial, vacina contra a salmonela é também indispensável, além de indispensável, obrigatório. Então, corre atrás dessa vacina, entende a sua região para poder vacinar, para poder usar a vacina certa. A partir do momento que você entende a sua região, vamos para a segunda dica: monte um programa de vacinação. Para você não ficar perdido, você não saber que vacina você deu, se você deu aquela, se vai dar de novo, etc. Monte todo um programa, claro que a gente está falando aqui do início de processo de criação. Se você já está dentro do processo de criação, começa como se fosse do zero. Monte um programa. Dia tal eu vou ter que dar a vacina tal, que vai repetir dia tal, mês tal, ano que vem eu vou dar o reforço de tal. Eu não sei que tipo de criação você tem. Se a criação é só para abate, você tem aí as vacinas virais, as 3 doses, pronto, você não dá mais nenhuma. Mas você tem uma criação mais longa, uma criação rústica, uma criação de melhoramento genético, uma criação de poedeira, você vai precisar alongar aí esse programa de vacinação. Então anote, faça uma tabelinha, faça um programa. Eu vou dar essa vacina. As vacinas precisam ser dadas mês tal, o reforço de tal jeito. Beleza? Monte esse programa para você não ficar perdido. Inclusive, para regiões que tem uma fiscalização um pouco mais pesada, ter programa de vacinação é uma das exigências. Então você pode receber uma multa ou ter até o aviário bloqueado, né? Interditado, porque você não tem um programa de vacinação que você segue, beleza? Não faça só de cabeça não, bota no papel, bota na tabelinha, que vai dar certo. A terceira dica é sobre como você aplicar. Eu não vou me delongar muito não. Aplique da forma, da indicação do laboratório da vacina. Ponto final. O laboratório que fez a vacina é o órgão, entre aspas, a pessoa mais indicada para te dizer como essa vacina deve ser aplicada. Pronto, acabou. Mas vacina não dá um pingo no olho, dá um trabalho, dá. Mas é a forma que é eficiente. Tem muita gente que pergunta: eu tenho 500 aves, 1.000, 2.000, eu não posso aplicar na água? Se puder pode, mas o risco que você corre e você está simplesmente perdendo o seu esforço, o seu dinheiro e a proteção dos seus animais é muito grande. Remédio e vacinação na água não é eficaz. Remédio eficaz é aquele que a gente aplica, vacina eficaz é aquela que a gente aplica. Então, algumas vacinas é gota no olho, então é pingar uma gota em um dos olhos. Pingou, animal de olho aberto, pingou. O animal fechou o olho e não escorreu, absorveu, pronto, está vacinado, parte para o próximo e vamos que vamos. Na água não é eficiente, primeiro, porque a vacina precisa de uma temperatura específica. A vacina não pode ficar muito tempo entre aspas, ao ar livre.
Você não sabe o consumo dos animais, porque tem um animal que vai dar 2 bicadas, tem um animal que vai dar 40 bicadas, tem um animal que vai dar meia bicada, tem animal que não vai beber porque ele bebeu água antes e não vai querer beber agora, tem animal que não consegue encostar na água, tem outro que vai beber agora, quando você botou a água, mas tem outro que só vai beber daqui a 1 hora. Isso não é eficaz. Espero que só esses exemplos que eu tenho dado aqui, você tenha entendido que remédio e vacina, principalmente vacina na água, não é eficaz, porque inclusive a vacina tem toda aquela questão de armazenamento que pode lhe atrapalhar, beleza? Pingo no olho, intramuscular, punção na asa, subcutânea, são as formas que cada vacina aí vai apresentar para você. Siga essas indicações do laboratório do fabricante da vacina que você adquiriu. Vamos lá. Quarta coisa importante que eu tenho que falar como dica para você: vacina é prevenção. Vacina não cura doença. Vacina evita que seu animal fique doente daquela doença específica que você está vacinando. Então você está montando uma barreira protetiva para seu animal. Animal doente não se vacina. Animal doente se trata, resolve-se o problema e normalmente se descarta. Quando diz descartar, não é jogar fora. Descartar é tirar de dentro do seu plantel. Então você vai vender, você vai consumir. Eu não sei o que você vai fazer, mas o ideal é que esse animal saia do convívio dos animais, principalmente se sua criação é de alto desempenho. Se sua criação é mais rústica, se é um animal ornamental, se é um animal importante para você, são outras situações. Mas falando de uma criação de alto desempenho, de ovo ou de carne, o ideal é que você faça o tratamento e tire esse animal. Na verdade, você tira antes, faz o tratamento e dá destino para esse animal. Não é vender animal doente, não é vender animal podre. Esse tipo de animal, sim, descartado, tchau, até logo. Fora isso, curou, manda dar destino a esse animal, porque às vezes você cura o animal, mas ainda fica coisinha de doença, o animal vai começar a gerar fezes, vai lhe dar problema. Então vacina é proteção, não é cura. Se você tem animais doentes, você precisa saber o tratamento correto para a doença que ele está tendo no momento, beleza? E como eu te prometi, eu falei 2 dicas sobre as 2 vacinas que eu gosto e recomendo você dar, e 4 indicações legais aí para você que está procurando fazer um programa de vacinação. E quero te apresentar o e-book de sanidade. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Olá amigos, Sandro Ribeiro falando, quero te apresentar nosso e-book de sanidade. Sanidade na criação de galinhas caipiras para você não perder dinheiro no seu criatório. Para quem não sabe aí, a gente fala do e-book de sanidade, onde a gente vai falar de doenças e principalmente de prevenção delas. Aqui é a nossa capa lindona. E aí logo aqui embaixo você vai ver que a gente fala sobre alguns assuntos. Deixa eu abrir aqui, aumentar um pouco para você. Então a gente começa logo aqui falando sobre a sanidade em si. Biossegurança, importantíssimo logo no início a gente se travar aqui nesse assunto para você entender o que está ao redor da sua criação. A gente no capítulo 3 já fala um pouco de anatomia do animal, a gente vai falar aparelho por aparelho dentro do animal, para você entender aí quando pega uma doença, o que é que cada aparelho desse aí tem modificações, o que é que está em formação, o que atrapalha a formação, o que cada doença vai em cada lugar. Isso é importante, inclusive, até para o medicamento correto. Talvez o mais importante, a gente vem aqui na parte de prevenção, tudo que você pode fazer para evitar que a doença entre no seu plantel é importante. Então a gente fala aqui de estrutura, então aqui tem galinheiro e piquete, o manejo sanitário, o que é que se faz no dia a dia, cuidados com a alimentação. Tem muita gente que pensa em alimentação apenas para o animal engordar, para o animal crescer, para o animal produzir, mas uma das funções da alimentação é fazer com que o seu animal tenha uma imunidade alta, tenha uma boa saúde e evite que pegue doenças. E aí a gente vai para o cuidado do plantel, o que é que você tem que fazer ali com seus animais no seu dia a dia. A gente ainda dentro do capítulo de prevenção, a gente fala sobre itens aqui naturais que podem evitar doenças, né? A parte de inseticida, usando coisas naturais, bananeira aí para evitar
vermes, assim como a semente de abóbora. O alho também tem essa função, como também de aumento de imunização. Vamos falar de mamona, mamão verde, alho de novo, eucalipto, miolo de abóbora, fumo. Então tem vários itens aqui que a gente vai falar sobre o que ele pode fazer, como preparar a solução ou como aplicar no animal para funcionar aí como uma barreira protetiva. A gente volta a falar sobre o plantel, sobre as suas aves, fala sobre vacinação, inclusive tem 5 tabelas de vacinação diferentes dentro desse e-book. A gente vai falar sobre os principais problemas, né, os vírus, bactérias, fungos, que são os nossos causadores de doenças, sobre o canibalismo, o que é que causa o canibalismo e como evitar. Debicagem é uma das opções, mas a gente fala bem direitinho aí, a gente não é tão a favor, mas a gente fala sobre ela também. A gente alerta você sobre predadores e sobre animais silvestres, são coisas também que traz ou um prejuízo de morte ou um prejuízo de doenças, então a gente tem que ficar em cima disso. A gente tem aqui um capítulo específico sobre doenças, onde a gente fala sobre cada uma delas aqui, com um pouco mais de detalhe. A gente vai aí sobre o sacrifício e descarte, quando o animal aí chega num ponto que não dá mais para ser curado, cuidados com limpeza, muito importante, e remédios, como a gente atua como eles, inclusive os homeopáticos aí, para quem trabalha com orgânicos. Não podemos deixar de falar de vazio sanitário, sempre de troca de lotes e os armazenamentos desses remédios. Então são 119 páginas aqui que a gente vem bem ilustrativo, com figuras, bem separadinho, bem com muita informação para você, com acessos a outras redes sociais que a gente tem, por exemplo, né, o YouTube, aqui o Instagram, e aí a gente vai passando aqui por todos com destaques, com tabelas. Isso aqui inclusive é o cravo de defunto, que ajuda aí como repelente de mosquitos, de ácaros, de piolhos, né? As tabelas de vacinação que a gente tem por aqui, algumas tabelas. Então é um e-book aí completo para que você entenda aí sobre a sanidade dos seus animais e não tenha nenhum problema eventual com doenças. Procure sempre evitar doenças, é a melhor forma, muito melhor, não tem nem comparação do que você ficar correndo atrás de curar doenças, beleza? Vai ter link aí na descrição, clica, adquire para você, que vai ser uma boa leitura e com certeza um local aí para você sempre estar investigando, sempre estar consultando quando você tiver algum problema na sua criação, beleza? Um grande abraço e vamos para o final do vídeo. Pois é, o link está na descrição, espero que você adquira esse book e entenda tudo sobre como prevenir doença em seus animais. Aproveita, curte o vídeo, compartilha, segue o canal, que você não segue o canal. Veja aí, você não segue o canal, segue o vídeo, segue o canal, compartilha e deixa sempre um comentário, diz o que é que você achou do vídeo e se você gosta de mais vídeos assim, beleza? Um grande abraço